E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos responder a uma pergunta um tanto quanto intrigante. Como as baratas estão evoluindo para se tornarem impossíveis de se matar? Então você já deve ter ouvido aquela história, né? Que as baratas, elas são seres vivos bem prováveis de sobreviver a um apocalipse, né, nuclear, se acontecer isso no planeta, no universo, no mundo, né? Nós temos também informações de que as baratas são seres vivos que sobreviveram ao acidente de Chernobyl, na Ucrânia, um acidente radioativo. E apesar dessa história aí, né, de elas sobreviverem ao apocalipse nuclear não ser verdade, as últimas pesquisas não são muito bacanas pra gente com relação às baratas, se você não gosta desses seres vivos. Elas estão evoluindo de forma extremamente agressiva a não serem mortas por talvez uma das maiores armas que as pessoas utilizam hoje no combate às baratas, que seriam então aí os venenos ou os pesticidas. E não é de hoje que a gente já sabe que as baratas podem ter uma determinada resistência a algum tipo determinado de pesticida. Isso funciona mais ou menos como nas bactérias. Quando a gente começa a utilizar antibióticos de forma desenfreada, desordenada, não tomando os antibióticos no prazo prescrito pelo médico, ou utilizando de forma aí, sem prescrição, sem receita do médico, nós podemos fazer com que essas bactérias expressem uma resistência a determinado antibiótico. Vejam bem a informação, elas expressam, porque o remédio em si, o antibiótico, não cria resistência, não gera resistência, não faz mutações, nada disso. O remédio não tem esse poder, ok? A bactéria expressa algo que ela já tinha no material genético dela por causa desse mau uso ou dessa quantidade desenfreada do uso de antibióticos. E nós sabemos que com as baratas é a mesma coisa. Por essa exposição a determinado pesticida, ela pode expor um gene de resistência a esse determinado veneno e ele não fazer efeito no mecanismo aí de ação para exterminar essa barata. Só que o que os pesquisadores da Alemanha acabaram descobrindo com esse estudo, que é um estudo bem recente também, é que as baratas estão se tornando resistentes a uma grande gama de moléculas pesticidas ao mesmo tempo. E o pior, sem ter sido expostas a essas moléculas. Os resultados dessa pesquisa foram publicados na revista Scientific Reports. Vamos falar um pouquinho sobre esse experimento e o que ele fez, como ele foi conduzido. Então, os pesquisadores testaram 3 métodos diferentes aí de extermínio de baratas em um determinado apartamento durante 6 meses. E desses 3 métodos que eles usaram, essas 3 moléculas químicas que eles utilizaram, um apenas surtiu bastante efeito, porque as baratas às quais esses produtos foram expostos, elas tinham baixa resistência a esse método e por isso elas acabaram morrendo quando entraram em contato. Porém, num outro local onde foi conduzido esse estudo, os resultados não foram muito promissores. Nós tínhamos aproximadamente 10% das baratas que tinham resistência a esse pesticida, a essa molécula, e por isso esperava-se então que os outros 90% morressem, já que 10% eram resistentes, as outras 90% iriam morrer, pensando assim numa somatória total. Mas o que eles puderam observar é que a quantidade de baratas nessa população aumentou. E o que os testes de laboratório com essas baratas revelaram? Que essas baratas foram capazes de adquirir o que a gente chama de resistência cruzada contra esses pesticidas, mesmo sem elas nunca terem sido expostas a esse material e mesmo sem elas nunca terem apresentado qualquer tipo de resistência anteriormente. E isso aconteceu não só com as baratas que eles analisaram lá no experimento e que sobreviveram a esses venenos, mas também com os filhotes dessas baratas. Os pesquisadores estimam aí que a resistência desses organismozinhos a essas moléculas, a esses tipos de veneno, aumentou de 4 a 6 vezes dentro de uma única geração. Ou seja, nós já sabemos que essa questão da resistência a um determinado pesticida, ela existe, mas nós não conseguíamos prever, e esses pesquisadores com certeza não conseguiam prever, que essa resistência seria tão alta dentro de uma única geração e mesmo esses animais não tendo sido expostos a essa molécula química.
O que se sabe hoje, então, é que uma barata alemã consegue fazer aí em torno de 50 filhotes a cada 3 meses. E isso é algo assustador quando a gente pensa que elas estão adquirindo essa resistência gritante e alarmante contra aí determinadas moléculas químicas, né? Que teriam aí esse poder de matar as baratas e não estão conseguindo mais. Né? Já teve aquela sensação de você chegar em casa e uma barata e deixar ela branca de tanto veneno e ainda assim ela não morrer. Isso pode estar acontecendo, então, por causa das moléculas que estão sendo utilizadas. E o que cabe, então, pensando nas baratas como pragas, seria a gente ter, então, aí um controle adequado, moléculas químicas adequadas, que não poluam o meio ambiente, ou talvez algum tipo de controle biológico, né? Algum organismo aí que pudesse aí comer essas baratas e pudesse acabar e, vamos dizer assim, regular, porque extinguir a gente não consegue, né? Pensando em cadeia alimentar aí, deixar elas numa quantidade em que elas não se tornassem uma praga para as cidades, para os espaços urbanos, para as residências e, por que não, também dentro das regiões de áreas rurais, certo? Eu espero que você tenha gostado desse estudo, eu espero que você tenha gostado dessa informação. Curta, comente, compartilhe, faça uso adequado dessas substâncias aí para matar essas pragas residenciais, da lavoura, né, e de outros locais, porque você já sabe, biologia não é só para você tirar 10 no Enem, tirar 10 na sua prova de ciência da natureza e gabaritar o seu vestibular. Não só. Biologia é para a sua vida.